Fundo vermelho em letras brancas, saúde, informação, comunicação, tecnologia, ensino, pesquisa. Logo e SICT, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Em uma reunião, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Legenda: OMS declara pandemia por coronavírus. Em sites de notícias, matérias sobre o novo coronavírus. Telejornal. A grande pergunta é se as cidades pequenas do interior têm estrutura para receber pacientes com Covid-19. O primeiro ciclo de difusão da doença é nas grandes cidades, principalmente na metrópole. Passando do dia 10 de 1.366 casos Um homem de barba. para 2.840 casos, dia 20 de abril. No intervalo de 10 dias a gente teve esse aumento. Diante de uma tela de computador, uma mulher aponta para áreas vermelhas em um mapa. Em um mapa do Brasil, áreas em alerta crítico se multiplicam. Em uma biblioteca, estantes de livros. Em letras vermelhas e brancas, informação e comunicação. O que nós fazemos para enfrentar o coronavírus? Uma mulher de máscara caminha na área de leitura da biblioteca. Tudo que a gente produz e realiza aqui de alguma forma, a gente sempre pensa como é que a gente vai compartilhar. Assim, quando a gente pensa na preservação, pensa nesse olhar do que a gente tem hoje e o que a gente vai repassar para a sociedade, trocar com a sociedade, não só agora, mas para gerações futuras. A Biblioteca de Manguinhos conta com 56.441 obras. A Biblioteca de Manguinhos se constitui aqui, mas a gente tem um espaço da seção de obras raras, que é um acervo valiosíssimo, que hoje a gente conta com mais ou menos 50 mil itens entre documentos e outras tipologias. O documento mais antigo que nós temos tem mais de 400 anos. Porque a gente faz o trabalho de digitalização desse acervo para que ele saia do espaço de guarda e ganhe o mundo. 6.683 títulos na seção de obras raras, 450 obras digitalizadas. O carro-chefe dessa estratégia de acesso aberto é o Arca. Durante a pandemia, se você entrar no Arca, existe uma aba que está voltada exatamente para a Covid-19. O site Arca. Então tem mais de 800 documentos, vamos dizer, uma produção intelectual da Fiocruz e científica, e que a gente está, na verdade, tornando disponível para acesso. Tânia Santos, vice-diretora de Informação e Comunicação. Outro produto que foi realizado pela rede, o BiblioCovid. Ele traz os artigos mais atuais sobre a Covid-19, onde o pesquisador entra, faz o cadastro e tal, e ele diz quais são os temas que ele está procurando, qual é o tema de interesse, o que ele está querendo saber sobre a Covid, e elas fazem as pesquisas sobre isso e realizam esse boletim. No site Tela de Pesquisa. Como fundo, foto da fachada do Castelo da Fiocruz, no bairro de Manguinhos. Através da rede, a gente criou uma plataforma integrada. O usuário, ao entrar nessa plataforma, ele tem apenas um campo de busca. Ele entrou naquele campo de busca, ele vai acessar milhares de bases de dados e milhares de documentos. Então, foi uma forma que a rede de bibliotecas criou de dar visibilidade a essa produção que está sendo feita, realizada no mundo inteiro, onde o usuário entre nessa plataforma e ele vai acessar isso de uma forma única. Uma mulher caminha por um corredor. Tem cabelos escuros e lisos, está de máscara e usa jaleco branco. Ela se aproxima de uma porta. O LCTS é o Laboratório de Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Sentada diante de um computador. Como base de suas pesquisas, a interface entre informação e comunicação científica e tecnológica em saúde. A gente desenvolve estudos desde a Kizzy Mendonça. sociologia da ciência, tentando mapear, tentando analisar as questões sociais que envolvem o fazer científico e a produção de conhecimento. Pesquisadora do laboratório. Até o mapeamento e diagnóstico da produção científica e tecnológica em saúde, principalmente no que diz respeito ao uso dessa informação para as políticas públicas de saúde. A gente faz análise da produção científica, também prospecção tecnológica, analisando patentes e como essas tecnologias vão se desenvolvendo, também voltados para as análises de redes sociais, falando de rede de colaboração na ciência. Além de você conjugar vários saberes, pode dividir técnicas, dividir financiamento. Quanto maior a rede de colaboração, melhor para que o processo seja agilizado. A porta do Laboratório de Informação Científica e Tecnológica em Saúde. O laboratório também tem como foco as análises da política científica, principalmente no que tange a avaliação da ciência e tecnologia. Então, a gente Kizzy. Estuda bastante a parte de política científica e tecnológica
e dos mecanismos de avaliação da ciência, principalmente no Brasil. No site Arca, Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição a serviço da vida. Perguntas mais frequentes. Site dá acesso aberto a obras raras. A ciência aberta, o acesso aberto à informação científica Kizzy. É importante em qualquer cenário na área da saúde, principalmente no momento pandêmico como nós estamos vivendo, ele foi crucial em um momento importante da nossa história recente na saúde, que foi a epidemia de Zika. Então, a publicação científica sobre Zika em acesso aberto cresceu muito, tinha bases de dados mundiais, onde ficavam depositados os resultados de pesquisa sobre Zika, e os pesquisadores de qualquer parte do mundo poderiam acessar e reutilizar aqueles dados de forma aberta, o que possibilitou que a gente tivesse respostas muito rápidas no caso da Zika. Então, esse demarcou bem fortemente a importância do acesso aberto para respostas mais rápidas, principalmente na área da saúde. E o mesmo está acontecendo agora com o Covid-19. Em calçadas, pessoas caminham de máscara. Numa tela de computador, o tópico Informação. São selecionados os itens Informação em Saúde, monitora Covid-19. Na placa de uma porta se lê Geoprocessamento, Laboratório de Informação em Saúde. Um homem de máscara caminha por um corredor. Ele olha papéis. O Monitor ele vem como uma plataforma que tenta reunir essas diversas informações que estão disseminadas na internet dentro de um ambiente só. E isso facilita a busca desses dados tanto por pesquisadores, os gestores de saúde e também para a sociedade civil. Junto com essas informações, a gente também faz algumas análises e emite notas técnicas com os alertas, Então, a gente falou inicialmente Diego Xavier. Que a gente esperava o processo de interiorização da doença, que a doença chegou pelas grandes cidades e foi para as cidades menores. Epidemiologista do laboratório. Dezembro, a gente apontou a questão da sincronização da pandemia. A doença subindo de forma simultânea, sincronizada em vários estados, tanto no interior quanto na capital, e são mais de 10 fontes de dados, Então a gente tem hoje no sistema informações sobre a doença em todos os países do mundo, em todos os municípios do Brasil, nos estados. A gente tem informação sobre deslocamento de pessoas, se as pessoas estão saindo da quarentena ou não, intensidade de movimentação, intensidade de trânsito. A gente tem dados do Google de mobilidade, a gente tem dados do Waze de intensidade de congestionamento, que também é um dado para mobilidade. A gente tem dados de sintoma do Facebook. A gente tem dados de decretos, os decretos que cada governo municipal e estadual tem apontado durante essa pandemia. Então, a gente tenta juntar tudo isso dentro de uma mesma plataforma e isso facilita. Então, muitos jornalistas têm utilizado porque é fácil você encontrar esse dado lá, ao invés de você ter que ir atrás de todas essas fontes. No site, número de vezes em que casos e óbitos duplicaram. A gente precisa de um dado capaz de criar esse sistema de monitoramento e que seja capaz de fazer com que a gente entenda qual é o processo que a gente está lidando. Diego. Trazer esse leque de informações e à medida que sofre alguma intervenção, por exemplo, à medida que se faz um lockdown, a gente espera que esses indicadores apresentem diminuição. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar com um dado, com um valor numérico, e nesse sentido tem uma grande importância esses métodos estatísticos e matemáticos que a gente utiliza, a gente consegue tentar achar alguma verdade do evento que a gente está enfrentando. A gente sabe que esse é uma parte importante da história, mas não é toda a história, A gente precisa utilizar esses números, mas também dentro de um contexto para avaliar o que é que realmente está acontecendo. Mas sem essa informação a gente não chega nem próximo disso. Na entrada de um mercado comunicado, conforme decreto municipal, a partir do dia 23 de abril, será permitida apenas a entrada de clientes com máscara. Um motoboy de máscara abre uma bolsa térmica. Um homem de máscara sai de um apartamento. Uma motocicleta é higienizada. Crianças brincam em local de terra batida com árvores e vegetação no entorno. Um rapaz usa 2 máscaras. Sentada diante de um computador, mulher vê imagens de uma câmera de segurança. No laboratório de informações em saúde. Nós trabalhamos tanto com informações secundárias, coletadas, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, pelo IBGE e por outras instituições, como também com informações de inquérito, que são chamadas de informações primárias. Célia Landman. A gente
faz o planejamento e coleta as informações. Pesquisadora do laboratório. Desde o início da pesquisa. Mãos digitam no teclado de um computador. Na tela, o que é PNS? Durante o período da pandemia, as informações da PNS elas geraram muitas informações sobre o número de pessoas Célia. que tinham determinadas doenças e que estariam em maior risco, né, de agravamento da Covid. Célia é uma das 100 mil cientistas mais influentes do mundo. A gente usa essas informações para gerar informações para o Ministério da Saúde para que os gestores possam usar isso e refletir sobre isso em relação às políticas. Em um site, ilustrações com adolescentes. Convide adolescentes. Pesquisa de comportamentos. Fiz pela primeira vez uma Célia. pesquisa pela internet por meio de redes sociais que se chamou Convide, porque uma pessoa convidava mais 3. E o interesse maior era que a gente visse quais estavam sendo os comportamentos, né, em relação ao uso de tabaco, uso de bebida alcoólica, atividade física, quais eram os sentimentos que as pessoas estavam tendo, e a população, de maneira geral, ela estava com muitos sentimentos de tristeza, né? Surpreendentemente, os mais novos tiveram mais problemas, sentindo mais a falta da convivência com amigos. A pesquisa pela internet que a gente fez, nós fizemos pelas redes sociais, né? Nós não temos um retrato completo da população brasileira, porque algumas pessoas não foram incluídas na pesquisa, principalmente aquelas de baixa escolaridade e que não têm acesso à internet. Conseguimos percorrer 1.300 municípios, nós conseguimos alcançar, não é percorrer, né, porque ninguém percorreu, mas em 1 mês e meio de pesquisa. E a gente perdeu o contato com a população, mas a gente ganhou em fazer uma pesquisa que foi rapidíssima e alcançando várias pessoas, mais de 40 mil pessoas, e alcançando municípios muito distantes. Então, a gente viu que talvez a gente possa realmente ter outras metodologias para fazer esse tipo de pesquisa de comportamento. De costas para nós, uma mulher caminha por área arborizada em direção a um prédio da Fiocruz. Ela tem cabelos cacheados na altura do pescoço e está de máscara. Ela entra no prédio. O Laces ele tem uma tradição de muitos anos de trabalhar com pesquisas que tenham a ver com a comunicação no SUS. Voz em off. Uma outra tradição tem de pensar a comunicação a partir de grupos que estão, digamos assim, na centralidade discursiva. A gente tem trabalhos que vão pensar em como que as populações marginalizadas têm desenvolvido estratégias de enfrentamento, né, da doença do ponto de vista da comunicação. Kátia Lerner. Quais são as suas estratégias comunicacionais? A gente tem pesquisas que vão estar pensando a questão da fake news, como que circulam informações ou desinformações no âmbito das redes sociais. A gente tem pesquisas como o Covid das mídias que vão pensar como que a pandemia ela foi discursivamente produzida nos meios de comunicação, mas pensada numa perspectiva mais circular, ou seja, não são os meios de comunicação sozinhos, os meios de comunicação, as redes sociais, ou seja, como se houvesse uma circularidade entre esses diferentes atores e diferentes esferas de produção discursiva sobre o contexto pandêmico. Pesquisadora do Laboratório de Comunicação em Saúde, em sites de notícias, matérias sobre a Covid. A doença aparece simultaneamente como uma oportunidade em que a gente possa tornar mais claro para a sociedade o que nós, como academia, né, como produção de conhecimento, fazemos. Então, isso é um desafio. Não só os processos de saúde-doença, eles emergem já num contexto absolutamente mediatizado, mas como o próprio fazer científico também está nesse espaço mediatizado e que vai ter que dialogar com a dimensão da política, da ciência, estrito senso, das mídias, enfim, de vários âmbitos da sociedade. Antes mesmo da gente viver a experiência concreta da doença, a gente começa a tomar contato com isso pelos meios de comunicação. E isso vai fazendo com que os meios de comunicação que já estavam um pouco, digamos assim, sofrendo os impactos de uma nova realidade comunicacional a partir das redes sociais, acaba reconfigurando o seu próprio lugar. Então você tem um redesenho do cenário comunicacional e de uma concorrência dessas narrativas, né, que vai ser, por um lado,
positiva e, por outro, às vezes preocupante, porque essa produção acaba também dando vazão para a circulação de uma série de informações que não são informações condizentes com aquilo que os consensos científicos trazem. E numa enxurrada de informações, isso traz para a gente uma dificuldade, muitas vezes, né, de separar o joio do trigo. E, nesse sentido, isso é importante para a gente, como instituição de pesquisa em comunicação e informação, não só para a gente entender o que são essas informações, esses sentidos que estão circulando sobre a pandemia, mas também para, a partir desse entendimento, poder subsidiar as autoridades para interferir nessa concorrência discursiva. Reforço mais uma vez a importância do ICICT, porque de alguma forma a gente tem refletido sobre essas questões nessa interface já há muito tempo. Então a gente tem um acúmulo de uma maturidade, está em curso e está se aprimorando, que eu acho que é um tesouro, né, a gente poder aproveitar isso. Mão abre uma gaveta com etiqueta em que se lê Oswaldo Cruz, estantes de livros da biblioteca. Em uma sala, uma mulher sentada diante de um computador. Livros expostos sobre uma mesa. Outra mulher sentada diante de um notebook. Os primeiros projetos de informação que o ICICT tinha, desde os anos 90 e o começo do 2000, eram voltados para o gestor de saúde, que ele precisava um lugar onde ele encontrasse todos os dados possíveis para tomar algumas decisões. Cristóvão Barcelos. Isso não basta. A gente viu que depois o cidadão precisa ser informado, a sociedade civil organizada precisa ser informada, os movimentos sociais e os legisladores. Esse público se ampliou muito, cada um com a sua linguagem, claro. A gente precisa atender todas essas demandas da sociedade. A mídia, inclusive, se informa hoje em dia, muitas vezes, através das plataformas do ICICT. Vice-diretor de Pesquisa, Ensino e Desenvolvimento Tecnológico. Isso une duas ou três áreas importantíssimas dentro do ICICT, que é os serviços, o ensino e a pesquisa. A gente só consegue fazer uma boa comunicação de alguns dados e de algumas informações se a gente tiver o serviço que alcance a população, através de um celular, através de um site. A gente precisa também que esse serviço seja melhor qualificado possível, por isso a gente precisa de pesquisa. E o ensino é a maneira da gente alcançar um público maior e tentar estender essas experiências para outros municípios, outros estados que hoje em dia estão também criando os seus sites, seus aplicativos para informar melhor a população. Todo esse conjunto de tecnologia são chamados de TICs. Por uma coincidência, três questões muito importantes que a gente trabalha dentro do ICICT: a informação, a comunicação e a tecnologia. São 3 ferramentas importantíssimas e que a gente tem que juntar hoje em dia. Em letras brancas, TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação. Dentro do prédio do Instituto, Cristóvão sobe por rampas. O ICICT é um lugar para qualificar melhor a informação, criar um mecanismo de avaliação e monitoramento das políticas de saúde, na comunicação, propor maneiras diferentes de alcançar o público e entender o que o público, na verdade, está entendendo sobre as questões de saúde. Então, num momento desses, principalmente com a pandemia de Covid-19, essas áreas tendem a se valorizar muito, porque houve muita incerteza, muita fake news, muita informação, excesso de informação, muitas delas não muito qualificadas, né? E que a gente foi aprendendo com o tempo como melhorar essa informação e fazer essa informação circular da maneira mais democrática possível pela sociedade. Na biblioteca, pessoas sentadas em cadeiras enfileiradas. À frente, um homem de barba fala ao microfone. Em letras vermelhas e brancas, formação. O que nós fazemos para enfrentar as desigualdades? O ICICT, ele começa a ofertar Kátia Lerner, cursos de comunicação e saúde nos anos 90. Assistente de ensino. Quase 30 anos, né? Em 1993, a gente começa o nosso primeiro curso de aperfeiçoamento em comunicação e saúde. E foi um dos primeiros cursos de comunicação e saúde da Fiocruz, com certeza, um dos primeiros, né? Mas também fora da Fiocruz. E algum tempo depois, esse curso ele se transformou num curso de especialização. Muitos egressos do curso que acabavam tendo lugares importantes no Ministério da Saúde ou nos serviços, nas pontas, em que podiam trazer uma perspectiva de comunicação que a gente estava tentando implementar. Porque ele é interdisciplinar, mas ele faz de uma forma em que essa relação entre comunicação e saúde não é uma relação subalternizada. A comunicação ela não é pensada do ponto de vista instrumental, né? A comunicação ela é apenas uma ferramenta para comunicar melhor a saúde. Não, ela traz toda uma problematização sobre o que é a comunicação e a comunicação pensada de uma forma mais ampla, né? Como
como um processo de produção, circulação e apropriação de sentidos. E do ponto de vista da saúde, ela vai trazer temas da saúde que são importantes para a comunicação e que a comunicação, de alguma forma, não problematizava. Em Letras Brancas, mais de 7.000 alunos formados nos cursos Lato Sensu e de curta duração. Essa dimensão interdisciplinar do ICICT, ela atravessa várias suas ações, tanto na pesquisa e na própria estruturação dos laboratórios e dos próprios serviços. Igor Sacramento. Que desenvolvem também pesquisas no desenvolvimento tecnológico. Coordenador do programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde. Distintas, e também no próprio ensino, né? Então a gente tem uma estrutura de ensino de vários cursos de curta duração, cursos Lato Sensu, de especialização, e no próprio PPGIX, né, que é um curso estricto sensu, que preza pela interdisciplinaridade de 3 áreas básicas: a ciência da informação, a comunicação e a saúde coletiva. Aprender a trabalhar na interação e nas fronteiras entre os campos. Eu acho que é isso que marca e define o ensino do ICICT. Nós somos um programa que recebemos muitos profissionais do SUS, de órgãos de saúde, de instituições de saúde, sejam elas do Estado, da Federação, de município. Porque o PPGIX surge, particularmente, como uma proposta de refletir sobre essas transformações na sociedade contemporânea, que impactam na saúde, obviamente, que isso é uma reconfiguração da nossa sociedade, das relações sociais, da estrutura social, da experiência social marcada por tecnologias, dispositivos, processos de informação e de comunicação. Não há mais como pensar a sociedade contemporânea, especialmente depois do século XX, sem considerar esses dispositivos, tecnologias e mais, de como que representações, saberes, discursos sobre saúde, eles também permeiam processos de informação e permeiam processos de comunicação. Na página do ICICT na internet, programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde. É o único programa no Brasil que tem como na sua estrutura as relações entre informação, comunicação e saúde. E esse ensino que está associado com as demandas sociais, com as demandas sanitárias, crises sanitárias sim também, mas também cursos envolvendo a formação, cursos envolvendo um processo de compartilhamento de saberes e de práticas muito específicas que a nossa unidade na Fiocruz faz. A gente não pensa a educação e o ensino como uma dimensão instrumental, até mesmo nos cursos que são mais ferramentais. A base é a emancipação e a consciência crítica. Isso é algo que nos une a todos, né? Além da interface comunicação, informação e saúde. Vista aérea do Castelo da Fiocruz. No entorno, área densamente arborizada. À direita, a Avenida Brasil. Em um tour virtual, 3 escadarias em frente ao castelo em estilo neomourisco. No interior do prédio, uma figura humana sobe por uma escada. Em letras vermelhas e brancas, tecnologia e criatividade. O que nós fazemos a serviço da ciência, saúde e sociedade. Um homem caminha em uma rua arborizada. Ele se dirige a um prédio de um pavimento. Na entrada, uma placa Pavilhão Multimeios. O homem entra no prédio, entra numa sala. Numa tela de computador, o tópico Comunicação. São selecionados os itens Desenvolvimento Tecnológico, Portal Fiocruz e Fale Conosco. A maior dificuldade quando a gente faz um portal institucional de uma instituição tão grande e complexa da Fiocruz... Aldo Moura. Que a gente precisa falar com muita gente diferente, né? E aí, pensando no SUS, na equidade, etc., isso é um grande desafio. Coordenador do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde. Prédios de um pavimento vistos do alto. Quando chegou a pandemia, chegou a novidade do tema. Então, a gente realmente teve de se organizar rápido, né, de tentar errar rápido e corrigindo ao longo... Mas, por outro lado, foi uma coisa muito interessante, porque permitiu que um certo acúmulo, principalmente na área de desenvolvimento tecnológico, eu estou falando de buscas e formatos de perguntas e respostas, possibilidade de criação de áreas. A gente criou uma área de Covid, que ela foi crescendo e ganhando complexidade. A gente criou um especial sobre vacinas, né? Campanhas para populações vulneráveis, lançamos editais no portal, as notas técnicas, os boletins. A gente, através do observatório, começou a se integrar com o público mais pesquisador aqui da Fiocruz, mas ao mesmo tempo são os pesquisadores que queriam fazer falar para a sociedade, e você consegue pegar um pouquinho dessas coisas todas e reunir sobre um guarda-chuva temático. Em um gráfico, os acessos ao portal Fiocruz entre 2019 e 2021. A gente teve números que chegaram a ultrapassar 1.500 mensagens, né, no momento mais crítico.
E ambos os produtos, Portal e Fale Conosco, estão desenhando uma curva que é muito parecida e que ela reproduz justamente o aumento da demanda da sociedade por informação. Ao monitorar, a gente consegue ficar com um certo termômetro da sociedade. Na hora que aquela demanda começa a aparecer, você pode utilizar isso como termômetro para a produção de pautas e ao mesmo tempo que você produz uma pauta que possa responder uma dúvida generalizada, você acaba gerando esse ciclo e produzindo o seguinte efeito, que cada vez mais assim, as perguntas estão mais respondidas e as pessoas podem perguntar coisas mais avançadas ou mais específicas, né? E isso, acho que esse movimento gera uma qualidade na comunicação. Em um grande painel, o cabeamento de rede do prédio. Se a comunicação e a informação viraram a questão do momento, Aldo. Por outro lado, a tecnologia nunca ofereceu tantas possibilidades. A tecnologia é a solução, mas qual é o problema mesmo? Então, acho que é isso, qual é o problema? E olhar para as pessoas, entender as pessoas e as diferentes necessidades, né? Entender a comunicação e a informação, são os problemas. Em uma placa se lê ICICT, Plano de Convivência com SARS-CoV-2. Em outra placa, CEPLAN, Serviço de Planejamento. Homens trabalham diante de computadores. O ICICT conseguiu se manter em atividade remota, e na área de gestão, algumas coisas que com o tempo tiveram que ser colocadas em alguma dose no trabalho presencial, mas se mantiveram em grande parte com o trabalho remoto. Isso é um aprendizado muito grande para a instituição, mas faz muita falta para todos, eu acho, o trabalho em grupo. Jaque Sochak-Zelski. Quando eu falo em equipe, a equipe se vendo, você podendo chegar numa outra sala e conversar uma coisa que, com a necessidade de uma sala online, toma mais tempo da gente. Vice-diretor de Desenvolvimento Institucional. Em área arborizada, um homem de óculos caminha em frente a um prédio de 2 pavimentos. Ele sobe por uma rampa. Na fachada, uma placa. ICICT, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. A sociedade que a gente está vivendo, né? Esse mundo da comunicação e da informação, que muitos chamam de globalização. Rodrigo Murtinho. Muitos chamam de sociedade da informação, ele veio sendo construído algumas décadas. Né? Diretor do ICICT. E certamente, nos anos 80, isso começa a ganhar contornos mais claros. E as instituições começaram a perceber também a importância da comunicação, da informação, né, da informatização. A saúde plena é uma construção interligada a outros direitos. Certamente o direito à informação e à comunicação foram mostrando ao longo dessas décadas a sua importância nesse mundo que a gente está vivendo. E a Fiocruz teve a sensibilidade de perceber a importância de, em 1986, criar uma superintendência de informação científica na época e que veio se desenvolvendo ao longo desses 35 anos e foi se transformando, né, a cada momento, se tornando mais à frente um centro de apoio e, desde 2006, um instituto, uma unidade técnico-científica da Fiocruz. Rodrigo caminha por um corredor. Ele olha para quadros pendurados na parede. O ICICT tem uma singularidade fundamental para o campo da saúde. A gente constituiu um campo, né, que é um campo que unifica a saúde coletiva, a informação e a comunicação, que bebe em outras fontes, né, das ciências sociais, né, e outras disciplinas, e que consegue refletir, do ponto de vista da informação e da comunicação, né, os desafios da saúde coletiva. Isso se reflete hoje, por exemplo, tanto na vivência que a gente construiu ao longo desses 35 anos na área de tecnologia, na área da informação, partindo das bibliotecas, até o ápice hoje de um desenvolvimento tecnológico que inclui a área de audiovisual, sistemas, Big Data. Pendurado na parede de um corredor, um painel onde se lê Porto Livre, portal de livros em acesso aberto. Não existe democracia sem liberdade de expressão, não existe a possibilidade de construção de políticas públicas com participação, sem liberdade de expressão. E para que a sociedade possa funcionar mais plenamente, ela tem que ter acesso às informações públicas, informações sobre o sistema de saúde, sobre
sobre seus orçamentos, sobre a aplicação orçamentária, sobre as informações que são importantes para a vida dela, para que ela possa também tomar cuidado com a sua saúde. E como a gente trabalha essa informação é um pouco como a gente expressa na área da comunicação. Desde o dado científico, da importância da gente produzir o dado científico, analisar o dado científico, vai até a produção conseguir expressar e fazer circular a produção científica de uma forma ampla e a forma de comunicar e de se articular com a sociedade e buscar uma comunicação que potencialize a atuação da sociedade num momento, né, tão grave, onde a comunicação ela é central, não só para levar as informações corretas, mas também para dar expressão, né, para esses grupos sociais que muitas vezes não têm espaço para se expressar. Rodrigo caminha no saguão do prédio. Aproxima-se do balcão da recepção. Olha ao redor. É a nossa substância básica, é a informação. É o nosso IFA hoje, né? Assim, fazendo uma comparação, é a informação. Visto do alto, o prédio do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. No entorno, área arborizada. Ao fundo, prédios e pontos arborizados do bairro de Manguinhos. Na tela, números na casa dos milhões e porcentagens em escala crescente. Em letras vermelhas, o número de pessoas vacinadas no Brasil, 65 milhões e aumentando rapidamente. Fundo branco. Logo e SICT 35 anos. Audiodescrição Videochac, créditos selecionados. Roteiro e direção Daniela Musi, direção de fotografia Paulo Lara. Edição e finalização Gislaine Lima. Produção Graça Portela. Pesquisa de imagens Graça Portela e Rosemary Santos. Identidade visual Valéria de Sá. Animação gráfica Gislaine Lima. Comunicação e SICT Juliana Krappe. Agradecimentos Cláudia Vieira, Marcos Henkert, Nice Carvalho, Paulo Irã Freitas, Rodrigo Murtinho, Sandro Anunciação e Tânia Santos. Todas as medidas de segurança contra a Covid-19 foram respeitadas durante as gravações do vídeo. Logos, Vídeo Saúde, distribuidora da Fiocruz e SICT 35 anos. E SICT, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Ministério da Saúde, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz.